Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do canal e hoje eu trago os resultados do segundo trimestre de 2020 da Neoenergia. Se você quiser saber tudo sobre os resultados operacionais dessa empresa, pausa a vinheta e eu te conto. Fazendo aqui o nosso disclaimer, as informações e materiais disponibilizados neste canal não sugerem qualquer tipo de recomendação, indicação e ou aconselhamento para investimento. A tomada de decisão é de única e exclusiva responsabilidade do investidor. Passando aqui para agradecer os mais de 588 inscritos no canal. Se você não se inscreveu, se inscreva porque toda semana tem conteúdo novo aqui. E também pedir que você indique o canal para os seus amigos que não estão na Bolsa de Valores ainda, nos grupos de WhatsApp e Telegram. Vamos para os resultados da Neoenergia então? A demonstração de resultados consolidados do segundo trimestre de 2020, receita operacional líquida da Neoenergia foi 6,5 bilhões de reais no segundo trimestre de 2020, quase em linha aqui com o comparativo ano contra ano, praticamente nova variação. Os custos de energia saíram de 4,4 para 4,48, também basicamente estável. A margem bruta teve uma redução de 2,2 para 2 bilhões. Houve uma redução das despesas operacionais de 772 milhões para 711 milhões, uma variação aqui de 8%. E o EBITDA da companhia reduziu aí 19%, saindo de 1,3 bi para 1,1 bi. De modo que o lucro líquido da Neoenergia no segundo trimestre de 2020, quando comparado ao segundo trimestre de 2019, teve uma redução de 18%, saindo de 519 milhões para 423 milhões de reais. Com relação à margem bruta, foi identificada aí uma redução de 168 milhões, impactadas pelos efeitos da Covid, sendo 150 milhões nas distribuidoras e 14 milhões na comercializadora em função da renegociação de contratos de clientes finais. Esses impactos eles foram arrefecidos pelos efeitos dos reajustes tarifários anuais de abril de 2020 da Coelba, que é a Companhia Energética da Bahia, CELP, a de Pernambuco, e a Cosern do Rio Grande do Norte, que já estão sendo contabilizados no resultado, apesar do impacto para o consumidor ter sido postergado para 1º de julho. Já no semestre, aqui nos 6 primeiros meses de 2020, a margem bruta foi de 4,4 bilhões, um crescimento aí de 73 milhões de reais versus os 6 meses de 2019, impactado pelo aumento da base de clientes, pois os efeitos dos reajustes tarifários de abril de 2019 e abril de 2020, tanto da Coelba, da CELP e da Cosern, e também pelos efeitos da revisão tarifária periódica da Electro, em agosto de 2019. E com relação às despesas operacionais, essa redução, de acordo com a Neoenergia, comprova a disciplina de custos, que foi capaz de absorver tanto a inflação quanto o crescimento da base de clientes das distribuidoras, que aumentou mais de 1,6% com relação ao segundo trimestre de 2019. Vamos então agora destrinchar esses resultados de acordo com cada segmento da empresa. Tá? Primeiramente, é o demonstrativo de resultados das redes de distribuição de energia. Nesse caso, a receita líquida saiu de 6,1 bilhões para 6,3 bilhões, um aumento de 3%. Em compensação, houve aumento de 5% nos custos com energia, saindo de 4,3 bi para 4,5 bilhões. O que fez que a margem bruta da companhia reduzisse aí 172 milhões, ou seja, 9%, impactada pelos efeitos da Covid, mas foi arrefecida também pelos efeitos dos reajustes tarifários anuais de abril de 2020 da Coelba, da CELP e da Cosern, que também já estão sendo contabilizados neste balanço. Com isso, o EBITDA despencou aqui 21%, saindo de 1,1 bilhões para 935 milhões. E como resultado disso, nós temos uma redução aqui no segmento de redes de distribuição, uma redução do lucro líquido de 29%, saindo de 541 para 384 no comparativo ano contra ano. Então, de uma forma geral, o segundo trimestre de 2019 foi bem melhor no segmento redes do que o segundo trimestre de 2020. Vamos seguindo então? Trazendo agora os resultados da Coelba, que é a Companhia Energética da Bahia, houve uma redução de 4% na receita líquida, equivalente aqui a 91 milhões de reais, saindo de 2,4 bi para 2,3 bi. O custo de energia se manteve estável, 0% de aumento, mas a margem bruta aí reduziu 18%, de 875 milhões para 716 milhões. O que fez com que o EBITDA da companhia reduzisse também 28% e o lucro líquido da Coelba despencou 41%, sendo de apenas 174 milhões no segundo trimestre de 2020. Com relação à CELP, nós tivemos um aumento aqui de 5% na receita líquida, saindo de 1,3 para 1,4 bi. A margem bruta caiu 16%, chegando a 334 milhões de reais.
O EBITDA da companhia reduziu 48%, ficando aí com 100 milhões de reais, e o lucro líquido despencou 109%, saindo de 43 milhões para um prejuízo de 4 milhões de reais. Com relação à Cosernia, tivemos aqui uma variação negativa de 1% com relação à receita líquida, os custos com energia reduziram 4%, o EBITDA da companhia reduziu 5%, chegando a 117 milhões, e o lucro líquido aumentou 1%, saindo de 67 milhões para 68 milhões. Já com relação à Elektro, houve uma redução aqui de 4% na receita líquida, uma redução de 6% nas despesas com energia, um impacto negativo de 1% na margem bruta e um EBITDA aqui de 21% a menos do que o segundo trimestre de 2019, chegando aí a 169 milhões. O lucro líquido da Elektro saiu aí para casa de 52 milhões, uma redução aí de 38%. Então, realmente, os números da Neoenergia e as suas controladas tiveram uma piora com relação ao segundo trimestre de 2019. Agora, se fizermos a comparação dos 6 meses de 2020 com 6 meses de 2019, praticamente fica aqui na estabilidade no lucro líquido, 1% maior do que os 6 meses do ano passado. Saindo agora do segmento redes, vamos para o segmento de energias renováveis da Neoenergia. Com relação à receita líquida, houve uma redução também de 7%, saindo aí de 266 milhões para 248 milhões. O custo com energia aumentou 3%, chegando a 32 milhões, o que impactou a margem bruta em 8% negativamente. Houve um aumento grande das despesas operacionais, com 18%, e que impactou também o EBITDA da companhia numa redução de 12%, aí chegando a 159 milhões. Contudo, o lucro líquido desse segmento na companhia sofreu uma variação positiva de 41%, saindo aí de 56 milhões para 79 milhões. Mas vejamos aqui, quando comparamos os 6 meses de 2020 com os 6 meses de 2019, lá no ano passado a companhia já tinha, no segmento de renováveis, atingido a cifra de lucro de 129 milhões, hoje ainda está em 84, portanto em uma redução de 35%. De acordo com a Neoenergia, o segmento renováveis foi impactado negativamente pelo segmento eólico, devido à menor eolicidade, impactando em uma geração 2% abaixo em comparativo ao segundo trimestre de 2019. O mesmo resultado se atribui à margem bruta, também refletindo a menor eolicidade do período, impactando aí negativamente as eólicas em 41 milhões de reais na margem bruta e geração de 13% abaixo no comparativo com os 6 primeiros meses do ano passado. Portanto, a Neoenergia tem gerado menos energia renovável do que em 2019. Com relação ao demonstrativo de resultados das hidrelétricas, energia proveniente das hidrelétricas, a receita líquida teve uma variação negativa de 1%, os custos com energia aumentaram 9%, houve uma redução de 26% nas despesas operacionais, o EBITDA reduziu 5%, mas o lucro líquido, em função disso, contribuiu, portanto, para que o lucro chegasse em 53 milhões. Mas é sempre bom a gente vislumbrar um horizonte maior. 6 primeiros meses de 2020 com os 6 primeiros meses de 2019. Nessa altura do campeonato, a Neoenergia, no segmento de hidrelétrica, já tinha um lucro de 109 milhões de reais e atualmente só encontra com 69 milhões, portanto um ano aí bem abaixo do ano de 2019. Os principais impactos que isso pode ser atribuído é justamente a queda da demanda de energia por conta da pandemia de coronavírus. Com relação ao demonstrativo de resultados das eólicas, houve uma redução aí de 17%, o custo com energia também caiu 11%, despesas operacionais caíram 8%, e isso fez com que o lucro líquido desse segmento da empresa subisse 63%, mas no comparativo de 6 meses com 6 meses, há uma redução ainda de 25%. Com relação ao demonstrativo de resultados do segmento liberalizado, traduzindo aqui para vocês, é basicamente o mercado livre de energia que permite ao consumidor escolher o seu fornecedor de eletricidade e ou gás natural, optando por uma solução que seja mais adequada às suas necessidades. Vamos lá aos resultados, O segmento liberalizado consolidou a margem bruta aí de 107 milhões no segundo trimestre de 2020, um crescimento aí de 21 milhões versus o segundo trimestre de 2019, influenciado principalmente pelos resultados da Termo Pernambuco, que teve um resultado positivo aí superior de 13 milhões em comparativo do segundo trimestre de 2019, atribuído aí ao reajuste tarifário e também através da renegociação de contratos de clientes finais. No semestre, a margem bruta foi de 243 milhões, bem superior aqui aos 151 milhões nos 6 primeiros meses de 2019, o que representa um aumento de 61% com relação aos 6 primeiros meses de cada ano. O EBITDA alcançou 70 milhões,
15 milhões a mais no comparativo com o segundo trimestre de 2019, que representa um aumento aqui de 27%, também impactado pelos efeitos positivos da Termopernambuco e pelo reajuste tarifário e maior geração dessa usina. Sendo assim, o lucro líquido nesse segmento saltou 54%, chegando a 43 milhões, e nos 6 primeiros meses de 2020 já está em 82 milhões. E se compararmos os 6 primeiros meses do ano passado, basicamente o lucro líquido já dobrou na companhia neste segmento. Portanto, até agora é o segmento onde a empresa tem angariado maiores lucros e maiores margens. De modo geral, então, o EBITDA da empresa atualmente está 18% menor quando comparado ao segundo trimestre de 2019. As despesas financeiras, de modo geral, também está 36% abaixo. As receitas caíram 14%, de modo que o EBITDA total está 19% mais baixo no comparativo ano contra ano, chegando aí a 1,1 bilhões. Entretanto, no comparativo de 6 meses, nós temos aí uma variação negativa de 1% no lucro líquido, mas o EBITDA está 3% abaixo, chegando aí a 2,6 bilhões nos 6 primeiros meses de 2020, basicamente ficando estável aí em relação aos 6 primeiros meses. Com relação ao CAPEX, se você já acompanha aqui o canal, sabe que é um investimento que a empresa faz para melhorar as suas condições operacionais. No segmento de redes, houve um aumento aí de 34%, chegando a 1,1 bilhões de reais. No segmento de renováveis, onde a empresa tem investido mais, houve um aumento aí de 655%, onde era 22 milhões, agora são 165 milhões. No segmento liberalizado, o Mercado Livre, 61% de aumento, chegando a 34 milhões. De modo geral, quando comparamos o segundo trimestre de 2019 com o segundo trimestre de 2020, a Neo Energia aumentou os investimentos aí em 49%, saindo de 918 milhões para 1,3 bilhões. Vamos comparar de 6 em 6 meses? Houve um aumento aqui de 30% no CAPEX, chegando já a 2,3 bilhões no ano de 2020, principalmente aqui um aumento de 317% com relação ao nível de renováveis e também 23% no segmento de redes, chegando aí a 2 bilhões de reais. Vamos olhar como está a dívida da companhia? Bom, a dívida bruta da Neo Energia em dezembro de 2019 era de 21,3 bilhões. Hoje, no segundo trimestre de 2020, é de 22 bilhões de reais. A empresa aí tem em caixa e disponibilidades algo em torno de 5,5 bilhões. Isso faz com que a dívida líquida da empresa seja de 17,3 bilhões de reais. A um princípio, pode ser um valor que assuste você, mas aí nós temos que olhar um parâmetro que aqui no canal, se você já segue, sabe que a gente gosta muito, que é a dívida líquida por EBITDA, a geração de caixa operacional da empresa. E essa dívida líquida por EBITDA ela vem se mantendo acima de 3 vezes durante um bom tempo, a exceção foi no último trimestre que chegou a 2,9. Mas nós temos aqui um nível de endividamento considerável, de 3,07, ou seja, precisaria de 3 anos de resultados operacionais da empresa, mantidos na atual condição, para quitar toda a dívida da companhia. Já foi melhor em alguns casos, 3 e 2,9, mas também já foi muito pior. Então, assim, há uma redução gradativa, mas porém bem lenta, da dívida da empresa. Mas se nós formos olhar todos os resultados das elétricas e as demais, quando forem saindo, eu vou postando aqui no canal, nós vamos ver que as empresas elétricas, como elas têm uma previsibilidade de receitas, principalmente no segmento de redes, de transmissão, de energia, elas são empresas que se alavancam mais, se endividam mais com relação à sua geração de caixa operacional, porque há, sim, uma previsibilidade de receitas mais fáceis de serem calculadas. Então, nós vamos ver que existem empresas elétricas que são, naturalmente, bem mais endividadas do que empresas de outros setores, por exemplo. E como é que está essa dívida, o cronograma de pagamento? Bom, em 2020, ela tem que pagar 2,1 bilhões, em 2021, 4,2, 2022, 4,9, aí reduz um pouquinho, volta para 4,4 bilhões, e de 2025 em diante, ou seja, uma dívida aí de médio e longo prazo, tem a pagar 10,5 bilhões. Então, a princípio, é uma dívida administrável aí no curto prazo, dado a geração de caixa operacional da empresa. E como é que está classificada essa dívida? Basicamente, aí, 62% está indexado ao CDI e à Selic, portanto, uma taxa de juros bem baixa. Outra parte, 27%, está atrelada ao IPCA, 11% está atrelada à taxa de juros de longo prazo, e aí, basicamente, entre 1% aí, 0 ponto alguma coisa, está em títulos pré-fixados. E aí, pessoal, a Neo Energia é uma boa empresa para investir? Lembrando aqui que sempre você decide. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal
Envie esse vídeo para um ou mais amigos que gostam de bolsa de valores, de empresas e que estão procurando novas empresas para investir. Ao longo dos próximos dias estarei postando mais resultados operacionais de diversas empresas da bolsa de valores. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima!